Com o auxílio da malha quadriculada a seguir, faça uma ampliação em 2 vezes do triângulo exibido abaixo. Aqui, então, vamos lá. Eu vou começar por esse lado aqui, eu poderia começar por qualquer lado, mas vou começar por esse aqui porque é mais simples. Repara, esse lado aqui ele é uma diagonal que pega 2 quadradinhos, né? Então, pega a diagonal de um quadradinho, diagonal do segundo quadradinho. Então, agora, como eu quero duplicar, então vai ser uma diagonal que passa por 4 quadradinhos. Então, deixa eu fazer aqui. Opa. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, seria mais fácil eu pegar esse aqui. Tá? Eu poderia fazer esse aqui, mas eu acho mais difícil, eu vou comentar ele depois. Então, esse aqui também é fácil, porque ele é a diagonal de um quadradinho só. Então, agora, como eu quero o dobro, vai ser a diagonal de 2 quadradinhos. Isso aqui. E aí, pronto. Agora, eu vou fechar aqui. Não preciso nem pensar nesse terceiro lado. Mas, repara uma coisa que aconteceu com esse terceiro lado, que ajuda a gente a entender essa coisa de fazer figura ampliada e figura reduzida. Né? Eu poderia pensar o inverso. Né? A partir dessa figura aqui, construir uma reduzida, né? A metade dela. Vamos lá. Esse terceiro lado, ele é uma diagonal de um retângulo 3 por 1. Percebeu? Esse aqui. A diagonal desse retângulo aqui. Tá? Deixa eu tirar para não congestionar a figura. Então, esse lado ampliado aqui, ele virou a diagonal de um retângulo que tem o dobro das dimensões. Repara, era 3 por 1, agora vai ser 6, né? 6 quadradinhos aqui, por 2. Né? Então, pronto, tenho esse retângulão agora, que seria a imagem duplicada daquele retângulo azul que eu tinha construído aqui. Tá? Então, com isso, a gente já tem uma ideia do que acontece com esse lance de figuras ampliadas. Bom, primeiro, quando isso acontece, quando a gente faz uma figura que é uma cópia ampliada da outra, ou se eu quiser pensar também em fazer a figura reduzida, uma cópia reduzida, a gente fala que são figuras semelhantes entre si. Então, esse triângulo aqui, vermelho, que eu acabei de desenhar, é semelhante a esse triângulo preto aqui. Agora, vamos ver as características geométricas desse lance de ampliação, redução, cópia ampliada, cópia reduzida. Que é o seguinte, a primeira, mais óbvia, é quanto aos lados, né? Os lados correspondentes aqui. Então, esse lado aqui seria correspondente a esse aqui, esse correspondente a esse, e esse terceiro aqui correspondente a esse. O que esses 3 pares de lados correspondentes têm de interessante? Bom, como foi pedido para fazer o dobro do tamanho, uma ampliação em 2 vezes, então, esse lado aqui vai ter o dobro do tamanho desse lado aqui. Então, se esse lado aqui mede A, esse lado aqui vai medir 2 vezes A. Se esse lado aqui mede B, então esse lado aqui vai medir 2 vezes B. E a mesma coisa acontece aqui. Se esse lado aqui mede C, esse lado aqui vai medir 2 vezes C. Então, quanto aos lados, tudo aumenta nessa mesma razão de ampliação. Se era uma ampliação em 2 vezes, então os lados correspondentes ampliaram em 2 vezes. Se aqui fosse 3 vezes, 5 vezes, 48 vezes, também aqui ia ser 3 vezes, 5 vezes ou 48 vezes. Tá? Agora, tem outra coisa que vale a pena ser notada. Não quanto aos lados do triângulo, mas quanto aos ângulos internos do triângulo. Tem como a gente detectar aqui nesse triângulo grande algumas cópias desse cara aqui. Quer ver? Bom, pela posição que eu desenhei, eu vou... Esse primeiro aqui fica fácil de perceber. Aqui. Repara, aqui está igualzinho. Está igualzinho. Lado A, B e C. Lado A, o diagonal de 2 quadradinhos. O B, diagonal de 1 quadradinho. E o C, a diagonal 3 por 1. Tá? Então, aqui eu tenho um ângulo idêntico a esse aqui. A gente até tem um nome para isso também, um triângulo congruente. Mas esses nomes eu vou falar depois. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, esse ângulo aqui é idêntico a esse ângulo aqui. Tá? Ou seja, se eu não tivesse desenhado aqui esse triângulo verde, se eu visse só o vermelho, aqui,
eu obviamente vou ter essa mesma relação. A medida desse ângulo aqui, interno desse triângulo pequeno, se preserva aqui na figura ampliada. Então, o triângulo ampliou, mas o ângulo interno continua do mesmo tamanho. Claro que eu poderia fazer a mesma coisa colando, imaginando a cópia desse cara aqui em cada um dos outros dois vértices. Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, pegando esse vértice aqui, tá? Para a gente ver que esse ângulo também vai ter a mesma medida desse. Deixa eu botar de outra cor. Aqui, então, 1 aqui, 2 aqui. Pronto. Aqui fica sempre mais fininho. Mas pronto. Aqui eu tenho, então, uma segunda cópia desse triângulo aqui. Tá? O de lado 2, duas diagonais, o de lado 1 uma diagonal, e esse diagonal do retângulo 3 por 1. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que esse ângulo aqui, esse triângulo roxo que eu desenhei, é idêntico a esse preto aqui. Portanto, esse ângulo roxo aqui é idêntico a esse ângulo roxo aqui. Então, deixa eu tirar aqui para não congestionar a figura, marcar só o ângulo. Consequentemente, aí eu vou deixar para vocês fazerem, quem quiser, tá? A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo aqui. Então, eu vou marcar aqui cadê de azul? De rosa. Esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse ângulo aqui. Beleza? Então, com isso, a gente já consegue definir o que são triângulos semelhantes. Tá? Não só com aquela ideia de cópia ampliada ou cópia reduzida, mas agora definição matemática. Tá? Então, a gente diz que dois triângulos são semelhantes entre si quando acontecem essas duas coisas. Quando eles têm os mesmos ângulos internos e quando ele tem os lados correspondentes proporcionais. Né? Ou seja, todos eles ampliados por uma mesma razão. Né? Daqui para cá e daqui para cá. Ou, claro, eu poderia pensar, né? Eles podem ser reduzidos pela mesma razão. Então, daqui para cá, dividir por 2, daqui para cá, dividir por 2, daqui para cá, dividir por 2. Tá? Ou seja, isso dividido por isso vai dar a nossa razão de proporção, que no caso é 2, que vai ser, então, igual a isso dividido por isso, que também dá 2, que também é igual a isso dividido por isso, que também dá 2. Então, vamos escrever aqui. Beleza. Então, os mesmos ângulos internos, moleza, e lados correspondentes proporcionais. Vamos só reforçar, então, o que significa esse correspondente e esse proporcionais. Bom, aqui está fácil porque eu desenhei os triângulos numa mesma posição. Mas, se a gente tiver uma figura mais complexa, que não tiver tão óbvio assim, a dica é identificar pelos ângulos internos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse ângulo aqui que tem a mesma medida desse. Então, esse lado que está em frente a ele aqui é correspondente ao lado que está em frente a ele no outro triângulo. A mesma coisa para os outros. Tá? Então, esse lado aqui é correspondente a esse lado aqui e a mesma coisa com o terceiro ângulo. Então, eu tenho lados correspondentes proporcionais. Então, já sabemos o que são lados correspondentes, falta agora saber o que são proporcionais. E aí, de novo, como eu já falei em uma questão anterior, a gente vai usar muito o lance de proporcionalidade, né? Fazer uma regrinha de 3 ali para calcular o que a gente precisa. Então, para quem está frio nisso, dá uma olhada lá na playlist para não ficar perdido. Em vez de usar as medidas dos lados, que eu estava usando ali A, B e C, eu vou usar aqui os vértices para a gente se orientar. Então, vou chamar aqui de ponto P, ponto Q e ponto R. Então, esse lado PQ ele é correspondente a esse aqui. Então, esse lado aqui eu vou chamar de P', Q'. E, obviamente, esse aqui vai ser o meu R'. Tá? Então, o que eu tenho é o seguinte.
PQ vezes um certo número vai dar esse P', Q'. No caso aqui é 2, mas se a gente quiser generalizar, né, qualquer que seja a ampliação que eu quiser fazer, vai preservar sempre essa razão. Então, o que eu tenho aqui? PQ vezes uma certa razão vai dar o P', Q'. Opa! A mesma coisa para os outros. QR vezes aquela razão ali genérica. Aqui eu estou colocando uma razão genérica, né? Tem que ser a mesma, obviamente. Tá? Se aqui for 3, 5, qualquer coisa. Então, QR, esse lado aqui, vezes essa razão, vai dar esse lado Q', R'. E, finalmente, PR vezes essa razão vai dar o lado P', R'. O tamanho, né, do lado P', R'. Então, com isso, eu tenho que... Aqui, eu posso escrever aqui P', Q' dividido por PQ é igual a K. Aqui também eu posso escrever aqui Q', R' sobre QR também é igual a K. E aqui posso dizer que P', R' dividido por PR também é igual a K. Então, isso é igual a K, isso é igual a K, isso é igual a K. K é aquela razão, né, de ampliação ou de redução que eu generalizei aqui. Então, como tudo isso aqui é igual ao mesmo cara, então todos esses três caras aqui são iguais entre si. Então, eu tenho que P', Q' sobre PQ, né, a medida desse lado grandão sobre esse lado, é igual à medida de Q', R' sobre QR, que é igual P', faltou aqui, ó, P', R' sobre PR. Pronto. Então, aqui, os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, fazendo a razão dos lados correspondentes, eu vou encontrar sempre o mesmo valor. E olha só, eu dei esse exemplo aqui usando triângulo, mas a gente pode generalizar toda essa definição que eu dei. Porque, olha só, agora eu peguei um polígono aqui completamente maluco, né? No caso aqui é um quadrilátero, né, que a gente não está acostumado, né? Ele tem é um polígono de 4 lados, é um quadrilátero, mas nenhum daqueles que a gente está acostumado a usar. Eu poderia também pedir para vocês fazerem o mesmo desenho, né? Fazer uma ampliação em 2 vezes ou em 3 vezes, né? Só para dar uma mudada, faz 3 vezes. Aí vocês vão ver que a mesma coisa acontece. Vai preservar os mesmos ângulos internos e os lados correspondentes vão se manter proporcionais, né? Ou seja, fazer a razão dos lados correspondentes vai dar sempre o mesmo número. Se for ampliação em 2, 2. Se for ampliação em 3, 3. Né? Qualquer que seja a razão de ampliação ou redução que se faça. Por que isso vai acontecer? Porque, olha só, eu posso pensar qualquer polígono como a junção de triângulos. Né? Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, que vai desse ponto A até esse ponto C, né? Eu então formei 2 triângulos colados aqui. O triângulo ABC aqui em cima e o triângulo ADC aqui embaixo. Então, cada um deles vai ter aquela propriedade de preservar os ângulos e manter a proporcionalidade dos lados correspondentes. Então, a figura toda vai preservar isso. Então, a gente pode até generalizar aquela definição dada aqui em cima e falar, então, dizemos que 2 polígonos são semelhantes entre si quando eles possuem os mesmos ângulos internos e lados correspondentes proporcionais. Certo? E aí, pronto. Só que a gente usa mais triângulo mesmo. Mas, tanto que mereceria até um capítulo à parte falar de semelhança de triângulo. Vou deixar isso para uma outra hora. Mas aqui a gente pode aproveitar e generalizar usando essa mesma ideia que a gente trabalhou ali. Determine quais dos retângulos a seguir são semelhantes ao cinza. Bom, então, vou ter que ver semelhança entre figuras, no caso aqui entre retângulos. Então, vamos lembrar a definição que a gente colocou lá no final da atividade anterior. Dizemos que 2 polígonos são semelhantes entre si quando eles possuem os mesmos ângulos internos e lados correspondentes proporcionais. Bom, aqui
Tá fácil porque, como são sempre retângulos, então, como o retângulo tem todos os ângulos iguais, então, né, nem precisa se preocupar com aquele lance dos ângulos, né, porque aqui todos têm ângulos de 90 graus, são todos iguais, tudo, até redundante o negócio. Então, se está falando aqui que é retângulo, uma preocupação a menos. Então, a única preocupação que eu tenho que ter é conferir os lados correspondentes se são proporcionais. Bom, o retângulo é um quadrilátero, mas é um quadrilátero em que eu preciso me preocupar só com dois lados, porque os outros dois vão ser iguais àqueles dois primeiros, né? Ele tem dois pares de lados idênticos. 6, 6, 2, aqui também é 2. Então, eu só preciso fazer... É mais fácil do que um triângulo, né? O triângulo teria que fazer 3 proporções para conferir se mantém, né? Aqui eu só tenho que fazer 2 razõezinhas, ver se são iguais, e aí pronto, ver se são proporcionais. Antes de sair fazendo as contas, deixa eu voltar naquela ideia que eu tinha dado de comparar a semelhança de figuras com ampliação ou redução de uma imagem. Então, peguei um exemplinho aqui, tadã, uma foto, e digamos que eu queira fazer uma cópia ampliada dessa imagem aí, um pouco maiorzinha. Então, deixa eu copiar ela aqui. Pronto. E aí, eu vou fazer uma ampliação aqui à mão livre. Tá? Vou fazer um negócio meio exagerado assim, só para vocês perceberem o que vai acontecer. Tá? Repara. Essa figura aqui não é semelhante àquela. Tá? Repara que ficou mais achatado aqui o negócio. Né? Ficou maior, né? Aumentei, mas a figura ficou deformada. Certo? Então, não é uma ampliação adequada. Tá? Foi uma deformação que aconteceu aqui. O que aconteceu? Por que ficou deformado? Tem como ampliar sem deformar? Claro que tem. É só eu preservar a proporção desses lados aqui da imagem. Tá? Desses lados aqui desse retângulo. Certo? Então, eu posso vou até usar os poderes aqui do Paint. Aqui ele está em porcentagem, então digamos que eu queira aumentar 20%. Não sei, acho que tem que ser 120, né, então aqui. Ó, manter taxa de proporção, isso que é legal. A horizontal vai aumentar 20%, né, vai ficar 120%. E a vertical também, eu poderia mexer um só. Né, botar aqui, ó, sei lá, 150. E esse aqui continua 120. Mas se eu pedisse para manter, aí os dois têm que ficar iguais. 120, 120, né, ou 150, 150, enfim. Qualquer que seja a taxa. Vamos lá ver agora se vai... Ó, agora aumentou 20% e não deformou. Né? Então, uma ampliação respeitando a proporcionalidade entre os lados. Exatamente o que fala aquela definição lá. Beleza, então agora vamos meter bronca aqui nas contas. Então tá, então tem lados 2 e 6 e tem que ver cada retângulo aqui, A, B, C, D, E, quais que são semelhantes a esse aqui. Esse primeiro, o menor lado é 3 e o maior é 7. Preserva a proporcionalidade? Ó, nem precisa fazer muita conta aqui, porque repara só, do 2 para o 3, aumentou uma unidade, então aumentou 50%. Certo? Do 6 para o 7, não aumentou 50%, aumentou uma unidade também. Né? Daqui para cá aumentou uma unidade, daqui para cá também aumentou uma unidade. E aí pode ser que alguém ache, aumentou um aqui e um ali, então tudo bem, é semelhante. Não, o que não preserva a proporção. Como que eu faço as contas? Vamos lá. Aí é o que diz a definição. Lados correspondentes proporcionais. Então vamos lá. Esse lado aqui é correspondente a esse aqui, que são os menores lados, e, portanto, esse lado aqui corresponde a esse aqui. Então, eu tenho que fazer a razão, né, entre esses dois aqui, para verificar se o retângulo A é semelhante ao retângulo cinza. Então, aqui no item A, vou fazer 3 dividido por 2 e 7 dividido por 6. A razão 3 para 2 e 7 para 6 é a mesma? Se preserva? Tá? Isso aqui vai dar 1,5. Isso aqui, com certeza, vai dar diferente de 1,5. Né? O 9 sobre 6 é que daria 1,5.
Vamos fazer a conta aqui. 1,17, né? Usando só duas casas decimais. 1,17. Então, não é semelhante. Bom, que outras formas a gente pode mexer com essa proporção aqui? Eu vou mostrar uma outra aqui, e aí vocês veem o que vocês preferem. Fazer desse primeiro modo, fazer de um segundo modo, enfim. Tem um jeito mais fácil aqui, mas vamos entender como que a gente chega para não ser só um mero procedimento que a gente não entende o que está acontecendo. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Digamos que essas duas figuras então sejam semelhantes. Ou seja, esse menor lado é uma ampliação desse aqui, na mesma razão que esse maior lado é uma ampliação desse aqui. Ou seja, isso dividido por isso é a mesma coisa que a razão desse dividido por esse. Ou seja, D sobre A é igual a C sobre B. Tá? Digamos que sejam semelhantes. Então, assim, são semelhantes. Tem outras formas da gente ver isso aqui, né? Essa proporção aqui, né? Ou seja, essa igualdade de razões, a igualdade de razões se chama proporção, pode ser vista também dessa forma aqui, ó, D sobre C, né? Só trocar esses dois caras aqui. D sobre C é igual a A sobre B. Ou eu poderia também, por exemplo, trocar esse com esse, né? E aí ficaria B sobre A é igual a... B sobre A é igual a C sobre D. Né? Troquei só esses dois caras aqui. Então, eu posso olhar essa proporção, posso olhar essa, ou posso olhar essa. Repara que essas duas aqui é uma o inverso da outra, né? Em vez de D sobre C, é C sobre D. E A sobre B virou B sobre A. Enfim, se isso aqui vai ser igual, isso aqui também vai ser igual, isso aqui também vai ser igual. Tá? Então, tem diferentes formas de verificar essa proporcionalidade. E aí, vale dar uma olhada na parte de frações e equações para entender como que a gente faz essas conversões aqui. Tá? Isso aqui é uma igualdade, é uma equação. Então, posso transformar essa equação nessa aqui, posso transformar essa equação nessa aqui. Então, quem está enferrujado nisso, dá uma olhada também na revisão sobre equações. Beleza. Por que eu estou falando isso? Ó, vamos ver essa aqui, como que a gente poderia olhar aqui. Em vez de eu fazer a razão entre lados correspondentes das duas figuras, eu posso fazer a razão, pegar esse aqui, acho que é mais fácil. Eu posso fazer a razão entre os lados de uma mesma figura. Então, esse dividido por esse, aqui ó, B dividido por A, o maior dividido pelo menor dessa figura aqui, tem que ser igual ao maior dividido pelo menor dessa outra figura, certo? Ou fazer o contrário, né? D sobre C. Então, menor dividido pelo maior tem que ser igual ao menor dividido pelo maior da outra figura. Muito bem. Como é retângulo, são só dois pares que eu tenho que comparar, aí é mais tranquilo. Então, acho que para esse exemplo, para essa questão 5 aqui, pode ficar mais fácil fazer assim. Eu posso comparar aqui esse lado com esse aqui, ver a razão desse lado com esse e ver se os outros retângulos atendem essa mesma razão. Então, aqui do retângulo cinza, desculpa, eu tenho a razão lado maior por lado menor igual a 6 para 2, que é 3. Né? São números fáceis aqui, né? Então, esse lado aqui é o triplo desse aqui. Ou seja, eu tenho que ver nos outros itens se essa mesma coisa acontece. Tá? Vou usar aqui que são números fáceis. Né? Então, por exemplo, esse cara aqui é o triplo desse? Não. Então, mais uma forma de ver que não são proporcionais. Tá? E, portanto, não são figuras semelhantes. Item B. O lado maior também é o triplo do lado menor? Como acontece aqui? Opa, esse é. Tá fácil. Aqui também. Olha, esse lado maior é o triplo do lado menor. Então, esse aqui é semelhante. Esse lado maior é o triplo do lado menor. Opa, beleza. Esse lado maior é o triplo do lado menor. Opa, beleza. Então, só o item A que não é semelhante. Todos os outros são. Algumas coisas aqui para comentar. Claro que, nesse caso aqui, era um valor muito fácil, dá para fazer de cabeça. Mas eu posso usar essa mesma estratégia
se os números não fossem tão óbvios assim. Eu teria que fazer na calculadora, né? Então, se aqui fosse, sei lá, 6 dividido por 5, tá? Então 6/500, eu posso fazer essa conta e ver se os outros também vão dar alguma coisa que seja igual a 6/500, tá? Uma outra forma de fazer. Segunda coisa, o que acontece aqui, ó. Pode ser que tenha alguém que veja isso aqui e fala, pô, mas essa figura aqui do item E é idêntica a essa figura aqui. É um retângulo 6/2. Ele só está, né, virado na vertical. Pois é. Essas duas figuras aqui, elas na verdade são mais do que semelhantes. Elas são congruentes. Ela é congruente a essa aqui. Tá? Por que a gente não fala iguais? Aí é um detalhe técnico de matemática. A gente fala igual quando é a mesmíssima coisa. Tá? E não é a mesmíssima coisa. Esse é um retângulo, esse é outro retângulo. Só que esses dois retângulos aqui têm as mesmas medidas. Eles são idênticos. Tá? Então é tipo falar que duas cadeiras, né, do mesmo modelo são congruentes, são idênticas, mas não são iguais, porque são uma cadeira, outra é outra cadeira. Tá? Então, esse detalhezinho que a gente usa a palavra congruente. E a congruência é um caso particular da semelhança. Então, eu posso falar que são semelhantes também. Tá? A única diferença, né, olhando aqui, então, dizemos que dois polígonos são congruentes entre si, né, se eu quiser definir a congruência, são quando eles possuem os mesmos ângulos internos e lados correspondentes congruentes. Né, os lados correspondentes de mesmo tamanho. Ou, se eu quiser pensar, pode ser na proporção 1 para 1. Né, como se esse P'Q' fosse idêntico ao PQ, Q'R' fosse idêntico ao QR. Tá? Então, todos os lados correspondentes têm que ser agora congruentes, iguais. Então, esse lado maior aqui tem o mesmo tamanho desse lado maior, esse lado menor tem o mesmo tamanho desse lado menor. Tá? Lembrando que, como aqui são retângulos, a gente não precisou se preocupar com o lance dos ângulos internos, porque aqui é tudo ângulo reto, então, uma facilidade para a gente.